Olá, meu nome é Jeidson, tenho 20 anos e quero contar um pouco da história do violão nesse vídeo e também quando eu comecei a tocar violão e por quê. Primeiro eu vou falar quando eu comecei a tocar violão. Eu acho que tem em torno de 5, 6 anos. E de início eu não tinha celular, nem meu irmão. Então meu primo queria vender um violão de R$150, se eu não me engano. Aí eu não era muito fã de tocar violão, né? Na verdade eu nem gostava disso, eu queria um celular de todo jeito. Só que meu irmão ficou com o violão. Aí pouco tempo depois eu ganhei o violão, o celular. E meu irmão começou a tocar violão e tal. Aí tem a primeira música que eu aprendi a tocar foi Cuida Bem Dela. Que a primeira coisa que eu aprendi, na verdade, foi só esse solinho aqui. E só isso já bastou para que eu pudesse querer aprender mais a tocar violão. Então fiquei incutido, aí pedi violão à minha mãe, já que meu irmão era ciumento com o violão dele, né? Então, mas eu pegava às vezes escondido, obviamente. E foi por aí que eu comecei a gostar do violão. Agora eu vou falar um pouco da história do violão. A história do violão. Indo para a parte histórica, lá no Egito Antigo já existia um instrumento de corda que chamamos de harpas egípcia. Ela era composta por um arco com cordas presas nas extremidades. O período da civilização do Egito Antigo foi entre os anos 3200 a.C. até 32 a.C. Agora indo lá para a Grécia Antiga, a gente tinha a chamada lira grega. Ela era parecida com a harpa, mas ela tinha um diferencial, que era essa caixa de ressonância. A caixa de ressonância é o corpo oco da lira, é por onde o som ressoa. O período da civilização da Grécia Antiga foi entre os anos 1100 a.C. até 146 a.C. Essas características da caixa de ressonância também é encontrada na cítara romana, que é um instrumento bem parecido com a lira grega e possivelmente inspirado nela. A duração do Império Romano foi entre os anos 27 a.C. a 476 d.C. Agora esse próximo instrumento que vou mostrar já tem uma configuração física mais parecida com o violão, que é o alaúde. Existe registro deste instrumento lá na região da Pérsia por volta do século VI, onde hoje fica o território do Irã. Ele foi importado para a Península Ibérica ainda na Idade Média, com as invasões árabes no local. E assim ele foi assimilado pela cultura europeia. O alaúde possui esse formato de pera no corpo e o braço tem essa quebra no final. E sua afinação se dá por uma sequência de cordas duplas. O alaúde era bastante utilizado na Europa, mas ainda era um instrumento associado à cultura árabe. No objetivo de ter um instrumento mais associado à própria cultura, os espanhóis criaram sua própria versão do alaúde, a vihuela. A vihuela, ela tinha a mesma afinação do alaúde, ela era como se fosse o alaúde, só que em formato de 8, bem mais próximo do violão, do formato do violão que conhecemos hoje. A ocupação árabe na Península Ibérica foi entre os anos 711 até 1492. Após a vihuela, surgiu um instrumento parecido com ela, só que com a afinação mais parecida com o violão. Que é a guitarra renascentista. Ela tinha uma sequência de 4 cordas duplas. Seus primeiros registros se dão no início do período da Renascença, por isso esse nome.
O período da Renascença foi entre o século XIV e o século XVI. Essas características do nome vinculado ao período histórico também acontecem com a guitarra barroca, um instrumento que surgiu a partir da guitarra renascentista, já na época do período barroco. Ela tinha uma quantidade de 5 cordas duplas, mantendo a afinação mais próxima do violão. O período barroco foi entre o século XVI e o século XVII. A partir da guitarra barroca, surge um instrumento conhecido como viola em Portugal e posteriormente conhecida como viola caipira aqui no Brasil. Ela é como se fosse uma versão da guitarra barroca, só que com as cordas de aço. Durante o período colonial, ela é trazida para o Brasil pelos portugueses e jesuítas e começou a fazer parte da cultura daqui. O Brasil foi colonizado por Portugal entre 1530 e 1822. Enquanto no Brasil, a viola ficava cada vez mais popular, lá na Europa, no final do século XVIII, apareceu um instrumento bem parecido com a guitarra barroca e a renascentista. Só que com a inovação na sequência de cordas, ela é composta por 6 cordas simples e uma afinação idêntica com a do violão, que é a guitarra romântica. Ela é como se fosse o próprio violão, a diferença é que hoje em dia o instrumento é um pouco maior. O violão é conhecido pela maior parte do mundo como guitarra clássica ou guitarra acústica, mas quando foi levada para o Brasil, ela foi apelidada como violão, porque aqui a viola era um instrumento mais popular e como se assemelhava muito com a viola, só que com um tamanho um pouco maior, ela foi chamada pelo aumentativo, violão. Essa é a história do violão e espero que tenha gostado. Agora eu vou ensinar a música Cuida Bem Dela, que inclusive foi a primeira que eu aprendi. E nada mais justo então que ensinar essa música, que eu gosto muito também. Então primeiro eu vou tocar e depois vou mostrar como se toca. Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado tão inocente? Eu já fui doente naquela mulher. Eu sei que agora ela deve estar olhando de lá, tão sem graça vendo o presente do passado, conversando com um assunto que ela já sabe qual é. Esse é meu único aviso. Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz, faça ela feliz. Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim, o que você jurar pra ela, você vai cumprir. Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela. Foi infeliz, mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis. Faça ela feliz. Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado tão inocente? Eu já fui doente naquela mulher. Eu sei que agora ela deve estar olhando de lá, tão sem graça vendo o presente e o passado, conversando de um assunto que ela já sabe qual é. Esse é meu único aviso. Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz, faça ela
ensinar os acordes e os ritmos da batida. Os acordes são eles: Ré, Lá menor, aperta forte o dedo, Dó, Sol. E é isso. E o ritmo da batida é aquela duas para baixo, duas para cima e duas para baixo, sendo ela assim. Isso. Agora repete comigo até ficar boa pra gente tocar ela juntos. Vamos tocar ela junto? Deixa eu te ensinar o solo da música, que ela só vem, eu acho que ao meio da música, né? Ela na terceira casa, dedo indicador, no caso dedo 1, na corda Mi, a terceira casa. Primeiro você toca ela solta. Aí o dedo mindinho na quinta casa, na Mi, e volta para Mi na terceira. Isso. Fica assim, vai. E repete ela. Quando você repetir parando nela aqui, você com o dedo 1, você põe o dedo na casa 2, na corda 2, na corda Si, e tocar só, ela só, sem nada. Isso. Repete aí, por favor. E bate Ré. E é isso, vamos lá, começar. Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado tão inocente, eu já fui sei que agora ela deve estar olhando de lá, não sem graça vendo o presente e o passado, conversando de assunto que ela já sabe qual é. Esse é meu único aviso, se ela quis ficar contigo, faça ela feliz, faça ela feliz, cuida bem dela, ela gosta de repare e tá bom. Agora nós vamos tocar a música completa, não completa, vamos tocar pelo menos até a metade dela, até o refrão ou antes, até porque eu sempre troco a música, né, a letra da música. E ele pegou o meu violão porque ele é mais alto e o dele é mais baixo por ser elétrico, então vocês vão escutar mais ele do que eu. Se tiver algum erro, é normal, vamos tocar até aperfeiçoar. Óbvio que não vamos postar eles aperfeiçoando todinho aqui, porque senão o vídeo ia demorar muito. Então é isso, vamos lá. Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado
já sabe qual é. Esse é meu único amigo. Será que isso fica contigo? Faça ela feliz, faça ela feliz.